Estamos transmitindo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e também pela Rádio Brasil FM. Você que está em casa, se conecte, vá marcando pessoas, vá compartilhando com o máximo de pessoas que você conseguir compartilhar nessa noite, nessa tarde. Você vai ser muito abençoado e irá abençoar pessoas também. Nós estamos com expectativas para que esse culto seja um marco nas nossas vidas, como foi nessa manhã. Nós somos abençoados, muito abençoados. As nossas vidas mudaram por meio dessa palavra. E hoje à tarde, comecinho da noite, não será diferente. Nós iremos ser muito mais abençoados, amém? Você que estiver na sua casa, reserve esse tempo para nós agora adorarmos ao nosso Pai, tá? Aleluia. Levante suas mãos, reserve esse tempo, chame sua família e vamos adorar o nosso Pai, amém? Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive.
Levante suas mãos e cante. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Mais uma vez, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra fechar, pra sempre, pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O túmulo está vazio, ele está vivo, e alguém vivo faz alguma coisa, e eu tenho certeza que tudo já mudou, porque ele está fazendo algo, ele não está morto. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Boa noite a você que está aí conectado, ligado conosco. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor, porque eu creio em nome de Jesus, na graça e no favor do Senhor, sobre a sua vida e sobre a sua família. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso, onde o Senhor terá a oportunidade mais uma vez de se expressar, Espírito Santo, ministrar aos nossos corações aquilo exatamente que está no coração do Pai. Senhor, muitas pessoas nos ouvem nesse momento, seja na rádio Brasil FM, seja através das nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook. Senhor, eu nem sei onde essa palavra pode chegar, mas o Senhor sabe. Por isso nós abrimos o nosso coração para receber com mansidão tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua ajuda e tua cooperação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, grupo de louvor, muito obrigado. Então, amados, você que está aí nos acompanhando através da Rádio Brasil FM, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Nós somos da Igreja Verbo da Vida, aqui em Vitória da Conquista. Eu sou o pastor Paulo Bahia, e nessa noite eu vou compartilhar algo do Senhor ao seu coração. E também eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que também nos acompanham através das redes sociais. Quero já te encorajar a permanecer nessa transmissão, né, através dessas lives até o final. E quero lhe dizer também, você que está agora nos assistindo pelo Instagram, especificamente Instagram, você pode também nos assistir pelo nosso canal no YouTube ou no Facebook, que é o canal Verbo Conquista
no Facebook e no YouTube, Verbo Vitória da Conquista. Talvez você trave menos e você consiga nos assistir melhor se você conectar no YouTube, tá bom? Mas vamos lá para a nossa palavra. E eu quero ministrar algo para você que está conectado diretamente com o que está escrito lá em Salmos, capítulo 131, a partir do versículo 2. Na verdade, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3 de Salmo 131. Diz assim: de fato acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita em estar para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Versículo 3 diz: Israel deposita toda a sua fé no Senhor, espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Oh glória, Deus é maravilhoso. Então, nós vamos falar justamente sobre o que vem depois da fé. Muitas vezes nós nos empenhamos em colocar a nossa fé, em crer em algo, mas depois que você decide crer em algo, o que você tem que fazer? O que vem depois da fé, isso vai ser tão importante quanto você se empenhar em crer em algo. Sabe, muitas vezes eu converso com pessoas, muitas vezes nós aconselhamos pessoas, e o problema delas não é iniciar a sua jornada da fé em alguma coisa que ela crê, mas justamente depois que elas começam a crer, o que elas precisam fazer até o que elas estão crendo se manifestar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você, baseado nesse texto que acabamos de ler, de Salmos 131, versículo 2 e versículo 3. Mas eu gostaria de começar pelo versículo 3, para a gente embasar. Eu já li para você. No versículo 3, ele diz algo interessante. Ele diz: Israel, se tratando do povo de Deus, ele diz: deposita toda a sua fé no Senhor. Observe que Israel, ele precisava confiar totalmente em Deus. A fé ela não pode ser algo parcial. A fé ela não é algo que você simplesmente coloca diante do Senhor agora, empenha agora o seu crer diante do Senhor de uma forma parcial, com algumas reservas. A fé não tem um se. E se não acontecer? Eu estou crendo, mas eu sei que pode não acontecer. Não, a gente empenha todo o nosso coração quando a gente decide crer no Senhor. Mas ele diz algo interessante. No final do versículo 3, na parte B, ele diz: espera tranquilo e confiante. Eu estou lendo na versão da Bíblia King James. E ele diz: desde agora e para sempre. Observe que a esperança e a confiança, ela não tem que ser algo temporário. Ela tem que ser algo permanente, vai permanecer para sempre. A nossa confiança e a nossa tranquilidade, irmãos, tem que ser algo permanente. Agora observe que ele diz que a espera tranquilo e confiante vem depois de você ter uma fé, colocar toda a sua fé no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre esperar de forma tranquila e esperar de forma confiante. Sabe, queridos, uma das coisas que talvez seja mais desafiador para um crente, não é ele começar a crer, mas depois que ele começa a crer em algo, depois que ele começa a confessar algo, depois que ele começa a desejar algo em seu coração e empenhar a sua fé, é ele se manter tranquilo e confiante. Sabe, o diabo ele vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, tirar essa paz dentro de você. E ele vai querer tirar de você essa tranquilidade, essa confiança em Deus. Porque se ele conseguir roubar a sua paz, ele vai conseguir minar a sua fé. Observe que a própria Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando a gente vai receber algo do Senhor, nós precisamos estar em paz, nós precisamos estar tranquilos, nós precisamos estar confiantes. Por quê? Porque depositamos toda a nossa fé no Senhor. E se depositamos a nossa fé no Senhor, temos a certeza, irmãos, que Deus ele vai se manifestar, Deus vai operar em nosso favor. Agora, como se manter tranquilo e confiante depois que você começa a crer, com tanto muitas vezes levante de Satanás, com tantas sugestões do diabo, com tanta
com tanta pressão ou opressão do diabo para você desistir do que você está querendo? Como se manter em uma estabilidade espiritual? Como se manter em uma estabilidade da fé para que você possa receber essa promessa? E é isso que nós vamos entender mais um pouco. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, Ele espera que nos mantenhamos confiantes e tranquilos. E sabe, essa palavra espera, ela traz uma conotação de algo que é uma esperança. E fé e esperança são duas coisas distintas, mas elas se complementam. E tem muita gente, irmãos, agindo em esperança, pensando que está agindo em fé, e por isso não tem recebido alguma coisa. Sabe, muitas vezes eu percebo que quando eu converso com algumas pessoas, eu não sei se você já teve essa oportunidade de conversar com algumas pessoas e pregar o evangelho para ela, pregar Jesus para ela. E no momento ela diz assim para nós: não, agora eu não quero receber Jesus, deixa Jesus para quando eu ficar mais velho. E ela diz: quando passar algum tempo da minha vida, no final da minha vida, eu vou receber Jesus. Sabe, elas estão aguardando a espera de uma salvação, e elas podem morrer sem serem salvas. A esperança, ela sempre vai olhar para o futuro, enquanto a fé, ela olha para o agora, ela olha para o presente. É por isso que quando nós lemos a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que fé é a certeza. Oh, glória! A Bíblia não diz que fé será uma certeza. A Bíblia diz que fé é uma certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, esperança e fé são duas coisas bem distintas, são duas coisas bem diferentes, mas uma acompanha a outra. Sabe, muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo: não, eu estou crendo que eu serei curado. Sabe, elas podem morrer enfermas e nunca receber cura. Às vezes elas estão dizendo: não, eu estou crendo que eu receberei isso. Sabe, colocar as promessas de Deus, quando já foi liberada para nós no passado, preste bem atenção, você colocar ela no futuro, faz com que você tenha esperança e não tenha fé. Tudo quanto nós precisamos já foi estabelecido por Deus. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba, você já foi abençoado. As promessas que traz para você o suprimento daquilo que você precisa, ela já foi consumada, ela já foi estabelecida. Então apoiamos a nossa fé em algo que Deus já estabeleceu para nós. Agora, de fato, cremos que isso vai se manifestar. Então, fé é justamente você se apoiar, irmãos, em uma promessa do passado e fazendo com que ela realize agora, no seu presente ou até mesmo no seu futuro. Fé, ele crê que já foi curado pela palavra de Deus, por isso ele anda em saúde divina. Fé crê que você já é próspero, por isso dinheiro vai chegar para pagar as suas contas. Fé crê que você já tem a alegria do Senhor, por isso você pode dar boas risadas, boas gargalhadas, ser feliz. Sabe, irmãos, fé e esperanças, elas andam juntas, mas elas são distintas. E sabe, quando nós olhamos a palavra, por exemplo, fé, no grego essa palavra significa a palavra pistes, que significa uma convicção, um firme fundamento, uma convicção naquilo que você ouve. Mas quando a Bíblia diz lá em Hebreus, por exemplo, 11, diz que fé é a certeza, essa palavra certeza, ela no grego vem de uma palavra chamada upotastes. E essa palavra ela significa em duas formas: upor, que significa sob, e stasis, que significa ficar. Então, certeza significa ficar sob. E essa palavra também vem do latim. E ficar sob no latim significa uma palavra definida como substância. Em outras palavras, o escritor de Hebreus está querendo dizer que fé, ela é a certeza, ou ela dá a substância daquilo que você espera. Sabe, quando você começa a crer por algo que você está esperando, o que você crê vai dar substância, vai dar forma para aquilo que você está esperando. Sabe, fé é diferente de esperança, porque a esperança muitas vezes vai ser como um sonho. Mas fé vai trazer a realidade para o agora, vai trazer a realidade para hoje. É como se eu dissesse que a esperança, ela fosse um arquiteto.
faz ali a planta, dá ali a ideia, a noção, mas a fé é que vai fazer aquilo que está na planta se tornar uma realidade. E sabe, irmãos, eu estou trazendo essa palavra para você, porque muitas vezes, depois que você começa a crer por algo que você espera, nesse processo você vai precisar se manter tranquilo, nesse processo você vai precisar se manter confiante em Deus. E sabe, uma das coisas que nós precisamos entender é que a esperança, muito diferente da fé, ela está conectada à sua alma, ela está conectada aos seus sonhos, ela está conectada aos seus desejos, ela está conectada aos seus pensamentos. E é muitas vezes nos seus pensamentos que tem um campo de batalha, é nesses pensamentos que o diabo tenta te bombardear, é nesse pensamento que o diabo tenta te pressionar, porque ele não pode atingir a sua fé, porque a sua fé permanece no seu coração. Observe algo interessante nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz algo interessante, diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Observe, eu li 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. E a Bíblia diz sobre fé e amor, e a Bíblia fala sobre esperança. Mas quando Paulo, ele fala sobre fé e amor, ele diz a couraça da fé. Sabe, a couraça era um elemento que um soldado romano, ele utilizava, por exemplo, para cobrir a parte do seu peito, do dorso. Havia aqui na frente, nessa parte, uma proteção, principalmente quando ele ia lutar ou guerrear. Então Paulo está falando que justamente essa proteção, que protege essa parte aqui do seu corpo, ele traz como ilustração, mostrando que ali é onde habita a fé e o amor no seu coração. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 5, a própria Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. A Bíblia não diz que o amor de Deus foi derramado em nossa mente. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, em nosso espírito. Então Paulo, ele diz, a couraça da fé e o amor. Onde habita a sua fé? No seu coração. Onde habita o amor de Deus? No seu coração. Agora, se habita no seu coração, no seu homem interior, o diabo, ele não vai poder, irmãos, tocar na sua fé. Ele não pode, porque habita em você. Mas esse mesmo texto fala sobre capacete da esperança. Ele diz capacete à esperança da salvação. Perceba que agora Paulo, ele traz a salvação ilustrando, mostrando que vem como um capacete à esperança. E nós sabemos que o capacete, ele serve para proteger a nossa cabeça. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é que justamente onde habita a nossa esperança são nos nossos pensamentos, naquilo que nós pensamos. Então, assim como a fé está diretamente ligada ao seu coração, e o amor, a esperança está diretamente ligada à sua mente. Sabe, não só nós sabemos disso, mas o diabo também. E sabe que o diabo, ele não pode alcançar a sua fé, mas ele pode alcançar os seus pensamentos, trazendo sugestões, trazendo pensamentos de derrota, trazendo pensamentos de fracasso, trazendo pensamentos, irmãos, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não vai dar certo. E se ele conseguir te atingir com esses pensamentos, inevitavelmente ele consegue neutralizar a sua fé, colocar a sua fé improdutiva. Então nós precisamos guardar muito bem a nossa mente, nós precisamos de fato vigiar naquilo que nós estamos pensando. É exatamente isso do que o salmista estava falando. Ele diz, você precisa colocar sua fé de forma absoluta, depositando toda a sua fé em Deus. Mas ele diz algo que nós devemos fazer depois. Ele diz, olhe, depois que você depositar toda a sua fé no Senhor, ele diz, espere tranquilo. Espere confiante, oh glória, de agora para sempre. Ele está dizendo, tem uma esperança boa, tem uma esperança tranquila, tem uma esperança confiando em Deus. Sabe, irmãos, em outras palavras, ele está dizendo para nós, os seus pensamentos, depois que você começa a crer, precisam ser vigiados, precisam ser protegidos, os seus pensamentos precisam ser blindados, para que você possa continuar crendo em Deus. E essa é a grande falha de muitos crentes.
A grande falha não é que eles não impulsionam a sua fé. A grande falha é o que eles fazem, deixam de fazer ou fazem errado depois que impulsionam a sua fé. Em outras palavras, trazendo como conselho prático para você, irmãos, toda vez que você decide crer em algo que Deus já te deu, que Deus já estabeleceu, que Deus já colocou nas suas mãos, o que você deve fazer é simplesmente guardar a sua mente. O diabo, ele sabe que a mente é um campo de batalha. E se o pensamento errado chegar, e no pensamento errado, quando chegar na sua mente, encontrar um pensamento certo, ele não vai permanecer. Mas se ele não encontrar um pensamento certo, ele vai chegar e a tendência é ele querer permanecer. Observe algo interessante. A Bíblia diz, por exemplo, que Satanás, ele lá nos evangelhos conta que quando ele sai de um homem, preste bem atenção, a Bíblia diz que ele passeia em lugares áridos da terra. E a Bíblia diz assim, e Satanás disse, voltarei e habitarei naquele lugar. Sabe, Satanás, ele sempre vai achar ou pensar que ele pode ter domínio sobre as nossas vidas. Quando Jesus, ele é tentado pelo diabo, e depois de ser tentado 3 vezes, e 3 vezes ele resiste o diabo pela palavra, num dos evangelhos, ele diz para o diabo, arreda-te e sai daqui. E a Bíblia diz que em ocasião oportuna, o diabo iria voltar. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, vez ou outra, o diabo vai lançar pensamentos contrários àquilo que você está crendo. Mas todas as vezes que ele lançar esses pensamentos, você tem que estar tranquilo, cheio de paz, com os pensamentos de Deus na sua mente. Enquanto você não colocar os pensamentos de Deus na sua mente, você vai pensar em coisas erradas. Sabe, o que não vai acontecer é você ficar sem pensar em nada. Isso não acontece. Ou você vai pensar em um pensamento, ou você vai pensar em algo certo, ou você vai pensar em algo errado. E isso vai determinar se o que você começou a crer vai se manifestar. Sabe, em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que você não deve perder a mão. Você não deve se perder no meio do caminho. Você tem que começar certo e terminar certo. Sabe, a promessa que te levou a crer em Deus, ela precisa estar como uma chama viva, permanecendo em você até você receber. Oh, glória! Eu vou lhe dizer uma coisa, quando nós começamos a crer em Deus em algo, nós não colocamos o si. Nós decidimos, vai acontecer, eu creio nisso, eu creio naquilo. Mas, inevitavelmente, muitas pessoas, ela tem colocado o si depois de que ela começa a crer. Sabe, irmão, se você colocasse o si antes, você talvez nem iria crer. Mas permaneça sem esse si. Permaneça convicto naquela promessa que te levou a crer. No início da jornada, daquilo que você está crendo. Permaneça nisso. Agora, não fique só com essas promessas. Porque muitas vezes a Bíblia vai ter outras passagens. A Bíblia vai ter outros versículos que falem sobre isso. E quanto mais você colocar a palavra dentro de você, mais cheios de pensamentos de Deus você será. Oh, glória! Em outras palavras, se agora mesmo você que está me escutando na Rádio Brasil FM ou nas redes sociais, e talvez você esteja nesses últimos dias preocupado com algo que você tem para pagar. Sabe, eu quero lhe dizer que a própria Bíblia nos promete que Deus ele nos supre, que Deus ele nos abençoa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ainda que você saiba, por exemplo, Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre as minhas necessidades. Talvez, se você se agarrar nessa palavra, preste bem atenção, e permanecer com ela viva dentro de você, isso vai fazer com que você receba toda a provisão que você precisa. Mas eu vou lhe dizer, a Bíblia traz outros versículos, outras passagens, onde mostra que Deus é o nosso supridor. Quanto mais passagens você tiver no seu coração, mais forte você será. Oh, glória! Aleluia. Perceba, irmãos, que para cada tentação de Jesus, Jesus tinha um versículo. Para cada tentação de Jesus, Jesus tinha uma palavra. Sabe, o diabo ele não pode nos surpreender. E eu vou lhe dizer uma coisa, muitas vezes o diabo pode querer lançar um pensamento de enfermidade, um pensamento de escassez, um pensamento de divórcio, um pensamento em qualquer área. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ele não pode encontrar você fragilizado. Ele não pode encontrar você sem uma palavra. Ele tem que encontrar em você uma palavra que responda à sugestão dele.
E quando nós não temos essa palavra dentro de nós acesa, permanece a palavra do diabo. Permanecendo a palavra do diabo, atinge a nossa esperança. Atingindo a nossa esperança, consequentemente, enfraquece a nossa fé. Se enfraquece a nossa fé, você não recebe aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, o diabo, ele conhece esses princípios. E sempre o diabo, ele vai lançar sugestões. Mas a gente precisa lembrar que quem decide no que nós devemos pensar somos nós mesmos. Oh, glória! Decida a não pensar nos pensamentos do diabo. Decida pensar nos pensamentos de Deus. Sabe, os pensamentos de Deus você vai encontrar na palavra do Senhor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que de fato ela tem tudo aquilo que nós precisamos. Isso é algo maravilhoso, porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, por exemplo, a Bíblia diz lá em Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Sabe, a nossa esperança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Quando você decide colocar a sua esperança e a sua confiança em Deus, pode ter certeza que você não vai se preocupar. Irmãos, isso que eu estou falando é tão real, que quando você olha a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, a Bíblia diz algo interessante. Talvez você já conheça esse texto, mas eu quero te mostrar algo nele. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, a Bíblia diz assim, Jesus falando: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as roupas? Agora olhe no versículo 31. A Bíblia diz: portanto, não vos preocupeis dizendo. Oh, glória. Ele diz: o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda o que vestiremos. No versículo 32 diz: pois são os pagãos, que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial, nós temos um Pai. Você tem um Pai que cuida de você. Ele diz: o nosso Pai Celestial, aleluia, sabe que é necessidade de todas essas coisas. No versículo 33, presta atenção, ele diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer, parando por aqui, nós poderíamos crer no que está na Bíblia e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Poderia terminar aqui essa passagem, e aqui ele poderia começar uma nova história, um novo assunto. Mas ele não termina aqui. Ele termina dando uma advertência para nós, exatamente no que nós estamos ministrando e ensinando agora. No versículo 34 ele diz: portanto, ou seja, continuando o texto, esse portanto aqui é que nós devemos ter atenção. Ele diz: portanto, não vos preocupei. Observe, ora, se nós já estamos colocando Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, ele já está dizendo: todas as demais coisas não serão acrescentadas. Mas ele diz: portanto, não vos preocupeis. Há uma possibilidade de se preocupar, mesmo quando você coloca Deus em primeiro lugar, mesmo quando você sabe que as coisas serão acrescentadas. Como você pode se preocupar, mesmo sabendo dessa palavra? Se essa palavra não se manter viva dentro de você, até você receber todas as demais coisas acrescentadas sobre a sua vida. Ele diz: portanto, oh glória, ele diz: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Perceba que ele está falando sobre o futuro. Perceba que ele pode estar falando sobre a esperança. Ele diz: portanto, não se preocupeis com o dia de amanhã. Ele não está falando não se preocupeis com o agora, porque agora você decidiu crer, porque agora você exerceu fé. Mas ele está olhando já no futuro. Ele já está olhando como sua fé deve permanecer amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, na sexta-feira, quando de repente não terá pastor Paulo, Leilane, algum dos ministros, injetando a palavra da fé em você. Quando simplesmente vai ser você se deparando com uma situação, com um problema. Então ele diz, preste atenção: portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo.
Sabe, uma das coisas que nós precisamos entender no Senhor, entender do Senhor, é que há descanso na providência divina. Sabe, quando nós olhamos a palavra do Senhor, tudo que Jesus está nos alertando, é que enquanto nós estivermos buscando o reino de Deus, tem promessas para ser acrescentadas na nossa vida. Mas eu vou lhe dizer, não devemos deixar a preocupação entrar. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer, a preocupação é justamente a esperança que deveria estar em Deus, estando no lugar errado. A preocupação vai ser exatamente o medo triunfando sobre a fé. A preocupação vai ser exatamente você dar uma grande sombra a um pequeno problema. A preocupação vai ser um mau uso de uma imaginação. A preocupação, normalmente, ela vai ser muito maior do que o problema em si. Sabe, quando nós olhamos exatamente a palavra do Senhor, nós vamos ver que há um grande risco de depois que começamos a buscar o Senhor, começamos a crer, vir a preocupação. Essa preocupação vai vir como? Como era com os gentios, dizendo, como comeremos? O que vestiremos? Como será o dia de amanhã? Sabe, a preocupação, ela tem uma voz. E eu vou lhe dizer uma coisa que você precisa e eu também entender. É que a porta para o seu coração, a porta para o Espírito é a sua mente. Nunca uma palavra chegará ao seu coração antes de passar pela sua mente. Sempre você vai escutar essa palavra, ela vai chegar aos seus ouvidos, ela vai chegar aos seus pensamentos, mas ela vai descer para o seu coração. Sabe, se a palavra de Deus fosse diretamente para o coração, seria fácil. Todas as pessoas, elas seriam salvas imediatamente. Elas não teriam opção de escolha. Mas sabe que para que você possa ser salvo, antes nós precisamos desejar ter um relacionamento com o Senhor. E isso envolve a sua vontade, isso envolve o seu querer, isso envolve a sua alma, isso envolve a sua esperança. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, preste atenção. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós iríamos nos comparar àqueles ouvintes da Bíblia. Que a Bíblia diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes, não somente ouvintes. E infelizmente tem muitas pessoas hoje ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. E não há problema com isso, o problema é só se ficar nisso. Eu vou lhe dizer, Deus não quer que você só seja um ouvinte, Deus quer que você seja um ouvinte e praticante. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque enquanto você ouve e não pratica, a palavra de Deus está em você como informação e não como revelação. A palavra do Senhor precisa estar em nós como revelação. Quando ela está em nós como revelação, eu vou lhe dizer, você não é somente um ouvinte, você é um ouvinte praticante. Oh, glória! O grande e maior problema hoje é que, infelizmente, a palavra do Senhor só tem ocupado os pensamentos das pessoas, mas não tem ocupado o seu coração. Sabe, como é que nós somos ouvintes do Senhor? Quando nós abrimos o nosso ouvido para a palavra do Senhor, ela chega à nossa mente e para por aí. Mas quando é que nós começamos e desce ao nosso coração? Quando é que nós começamos a ser praticantes? É quando nós não só abrimos o nosso ouvido para a palavra do Senhor, ela chega à nossa mente, desce no nosso coração, mas agora do coração a gente coloca ela para fora. Sabe, a mesma palavra que entra é a mesma palavra que precisa sair. A palavra, ela não tem que ficar em você somente o tempo todo sem sair de você. Ela tem que entrar e ela tem que sair. Quando a palavra de Deus sai de você, é a fé dando substância a algo que você está esperando. É a fé trazendo a realidade aquilo que você sonha, aquilo que você espera. Sabe, irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver lá, por exemplo, em Salmos, capítulo 146, versículo 5, ele diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. E ele diz, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Oh, glória! Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a Bíblia diz lá em Salmos 42, 11, porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Sabe, quando a própria Bíblia diz
Lá mais um versículo em Romanos, capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Sabe, a esperança precisa ser a alegria. Sabe, nós precisamos esperar em Deus alegres. Nós precisamos esperar em Deus contente. Temos que esperar em Deus tranquilos e confiantes de que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Sabe, se você mantiver a alegria do Senhor em seu coração, você não vai sair da sua boca preocupação, dizendo o que comeremos, como será o final do mês, como será a conta que eu tenho para pagar. Sabe, quando eu vejo pessoas falando sobre isso, você pode ver nitidamente que elas não estão alegres, elas estão preocupadas, elas estão com medo, elas estão tristes. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: chegou a hora de nós começarmos a nos alegrar em Deus. Quanto mais você se alegra em Deus, mais forte você fica, mais forte você está. E sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos agora, nesse período da quarentena, é nos alegrar em Deus. A alegria, ela vai representar a nossa confiança em Deus. A alegria vai demonstrar se nós estamos crendo em Deus ou não. Observe quando você olha as pessoas e você vai ver elas preocupadas por uma notícia que chega, por um relatório, e você vai começar a ver, você percebe exatamente que a confiança dela não está no Senhor. E sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: muitas delas ainda têm a coragem de, quando você pergunta e diz: mas você está preocupado, você não deve estar preocupado, e ela diz: como não se preocupar? Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer como não se preocupar: confiando em Deus. Como não se preocupar? Se alegrando em Deus. Como não se preocupar? Colocando a palavra de Deus nos seus pensamentos. Como não se preocupar? Se enchendo da palavra do Senhor. Como não se preocupar? Acreditando no Deus que você serve. Como não se preocupar? Crendo que Deus irá fazer, ainda que esteja chegando nos 45 do segundo tempo. Não é hora de jogar a toalha. É hora de ir até o final. É hora de partir para cima. É hora de você avançar, irmãos. Não é hora de desistir. As pessoas estão desistindo no início do jogo. As pessoas estão desistindo, irmãos, quando na verdade o juiz ainda nem apitou. E elas estão dizendo: não dá mais para jogar. Já perdemos esse jogo dentro do campo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: e se você vencer? E se o jogo tiver prorrogação? E se tiver uma marca de pênalti? E se fizer um gol? Quem vencerá? Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: não coloque um ponto final onde Deus não colocou. Oh, glória! Simplesmente confie em Deus. Simplesmente espere nele. Talvez aquilo que você esteja esperando se manifeste ainda hoje. Se manifeste nessa semana. Se manifeste amanhã. E as pessoas estão dizendo: mas pastor, será? Mas pastor, será que vai acontecer? Não, não vai acontecer. Enquanto você estiver com um será na sua boca, você não está tendo fé, você está tendo esperança. Mas no momento que você crê que recebeu, aí vai se manifestar o que você está crendo. Oh, glória, aleluia. Sabe, irmãos, eu estou lhe dando um segredo, eu estou lhe dando uma chave que sustenta a minha vida de fé, que faz com que mesmo em uma pandemia, mesmo em qualquer circunstância, as provisões de Deus não parem de chegar, os suprimentos abundantes, as provisões completas continuem se manifestando, porque todos os dias os meus olhos estão postos na palavra do Senhor, a minha mente e os meus pensamentos inclinados para a palavra do Senhor, na minha boca e no meu coração está a palavra do Senhor, e é sobre isso que vai se manifestar o que eu estou crendo, e o que você também vai estar, em nome de Jesus. Oh, glória. Deus é maravilhoso. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado pelos teus livramentos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou.
Obrigado, Senhor, porque existem pessoas, famílias, vidas que estão me ouvindo. E eu creio em nome de Jesus Cristo, que a fé do Senhor, presente em nossa boca e nosso coração, vai trazer todas as coisas que o teu povo precisa, que nós precisamos do Senhor. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E no nome poderoso de Jesus, eu declaro que todo pensamento de derrota, todo pensamento de intimidação, agora mesmo, ele cai por terra nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Sabe, eu vou terminar dizendo algo para você, que nessa semana eu falei para uma pessoa em nosso aconselhamento, e eu disse para ela que estava sendo bombardeada com pensamentos errados, pensamentos que não vinham de Deus. E eu disse para essa pessoa: se o diabo perde o seu tempo em te convencer de alguma coisa, é porque ele sabe que de fato você não é isso que ele está dizendo que você é. O diabo nunca perderia o seu tempo de te convencer de algo que você é. Ele sempre vai querer te convencer do que você não é. Então, todas as vezes que o diabo querer te convencer de que você é enfermo, saiba que pela palavra de Deus você já é curado. Todas as vezes que o diabo querer te convencer que você já é um derrotado, é porque ele sabe que pela palavra de Deus você já é mais do que vencedor. O diabo sempre vai querer te convencer de algo que você não é. Então, agora, você entendendo isso, chegou a hora de dar um chute na cara do diabo. Chegou a hora de dizer para o diabo: diabo, quanto mais você lançar esses pensamentos, mais eu passo a ter a convicção de que eu sou completamente o contrário daquilo que você está dizendo ao meu respeito. Obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Pai. Todo louvor, toda glória e toda honra seja dados ao Senhor. E eu declaro em nome de Jesus, vidas salvas, libertas, curadas e transformadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Diogo. Deus é bom. Que palavra poderosa, que muda nossas vidas, amém? Eu creio que pessoas estão correndo agora em casa, estão agarrando essa palavra e pondo em prática. Já começaram a declarar, mas Deus tem mais para nós, amém? Eu queria que você abrisse lá em Filipenses 4, no versículo 10. Oh, glória! Que noite gloriosa! Diz assim: alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-los. No versículo 15 diz assim, no versículo 14: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Aqui é Paulo falando. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Sabe, queridos, quando Paulo estava falando aqui, ele estava preso. Paulo ele estava numa situação desfavorável. E sabe, ele está dizendo que muitas igrejas que ele mesmo estabeleceu, edificou, não pegaram junto com ele. E sabe, queridos, mas sempre Deus nos surpreende. Deus sempre levanta pessoas inimagináveis. Queridos, e levantou essa igreja. E ele diz: olha, eu me alegro, porque isso vai aumentar o seu crédito. Querido, existe um crédito. Sabe que nós estamos vivendo esse período e muitos corações foram revelados. Sabe, muitas pessoas, eu amo o verbo da vida, I love o verbo.
Mas muitas delas nem sequer estão ouvindo a live. Nem sequer estão pegando junto, no sentido, nunca ligaram para o pastor para perguntar: pastor, o senhor está precisando de uma banana? O senhor está precisando de uma maçã? Sabe, queridos, nosso pastor, ele é abençoado por essa igreja. Nunca vai faltar para ele, porque nunca vai faltar para essa igreja. Mas, queridos, eu não quero ser a pessoa que não lembrou. Eu quero ser a pessoa que pegou junto. Sabe, queridos, eu não quero largar as cordas e deixar o peso com os meus irmãos. Eu faço parte disso aqui. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor auxiliar nessa igreja, mas porque eu congrego nessa igreja. Eu não quero entrar nessa igreja e ver o chão sujo, porque eu faço parte dessa igreja. O que eu não quero para minha casa, querido, eu não quero para essa igreja. Eu não vou largar as cordas. E eu creio, querido, que nesse tempo, pessoas foram levantadas que nem sequer congregam nessa igreja, mas para abençoar essa igreja. Ah, eu não sei, mas eu quero abençoar essa igreja. Querido, mas não é tempo de largar as cordas. É tempo de segurar. É tempo de firmar estacas, porque Deus tem alargado as tendas dessa igreja. Existe uma palavra e não será pandemia nenhuma que vai atrapalhar essa palavra. Oh, esse ano é um ano da expansão, do crescimento. E eu vou te falar, querido, nós estamos expandindo. Oh, nós estamos em fase de treinamento, preparando nossos diáconos, preparando o departamento infantil para o grande exército que está chegando nessa igreja. Sabe, querido, mas para um grande projeto existe também grandes recursos. Oh, e Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. Querido, eu sei que muitas vezes você é fiel no seu dízimo, e isso é lícito. Mas, querido, nós não devemos nos esquecer das ofertas, porque a oferta é tão importante quanto. Sabe, queridos, nós precisamos entender, conforme foi falado, sobre fé e praticar essas coisas. Querido, oferta e dízimo é pura fé. Não adianta tentar calcular. Nós só precisamos obedecer, dar um passo de fé, estabelecer. Você acha que nós não somos tentados muitas vezes, querido, de diminuir as nossas ofertas para que a gente possa comprar alguma coisa? Mas deixa eu te falar uma coisa: você pode crer melhor, você pode crer para aumentar as suas ofertas, e com esse aumento dessas ofertas, você receberá tudo aquilo que você deseja no seu coração, porque Deus é fiel, Deus é um bom pagador. Aleluia! Deus é fiel, amados, e nós vamos devolver os nossos dízimos e nossas ofertas com alegria. Aleluia! Deus, Ele tem sido fiel. Então você pode, aí na sua tela, e você que está nos ouvindo pela rádio, nós temos aqui as nossas contas. Deixa eu falar aqui do Banco do Brasil, agência 5778, dígito 9, conta corrente 9923, dígito 6. E na agência Sicoob, nós temos a agência 3226, a conta corrente 11607, dígito 6. Nosso CNPJ, para quem vai fazer TED ou DOC, é 20164 933 1000 contra 21. E eu quero lembrar também, se você tiver dúvida dessas contas, querido, pode entrar em contato conosco através do 77-3421-1594, e você vai ter informação sobre as contas. Amém? E você não vai ter desculpa. E temos o nosso QR Code, e você pode ir lá vai aparecer: quero dizimar, ofertar. Ou então você pode colocar outros. De repente o ministro está aqui ministrando, você quer ofertar na vida dele, entra lá e você coloca lá no campo de observações: é para o ministro fulano de tal. Aleluia! Precisamos sim abençoar a vida dos nossos pastores, eles são bênção para nós, e eu não vou largar as cordas, e eu sei que você também não vai largar. Esse mês vai superabundar nessa igreja. Oh, aleluia! E na sua vida também, amados, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade rica, Pai, de nós abençoarmos essa igreja através de nossos dízimos e das nossas ofertas. Ficamos felizes, Pai,
pela tua graça, pela tua unção, tudo aquilo que nós recebemos, Senhor. Nós sabemos que essa igreja faz parte também do galardão de nós recebermos, Pai. Então, Pai, lançamos pela fé, Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos nesse gasofilácio, mas sabemos que estamos colocando nas tuas mãos, Pai, como oferta, Senhor, viva, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. E nós temos alguns avisos também. Eu estou cheio, amado. Nós só queremos lembrar que nossos cultos, por enquanto, diga aí para o seu parente que está aí do seu lado, é por enquanto, viu? Ainda estão suspensos. Nós estamos com expectativa aí no decreto do nosso prefeito e terá êxito. Amém? Então, gera expectativa também, ore, querido, para que isso termine logo, para que nós possamos vir congregar na nossa igreja. Amém? E eu quero lembrar também que logo depois desse culto, nós teremos o nosso culto infantil. Oh, glória! E tem sido bênção. Os meninos estão correndo dentro de casa, aleluia. E nem precisava ter culto, mas eles estão correndo debaixo da unção. E eu quero lembrar do nosso culto terça-feira, às 20 horas. Queridos, tem sido bênção. E vai permanecer sendo bênção. Então, às 20 horas, né, nós estamos com expectativa. De repente, libera aí, se prepara, tá? Mas será às 20 horas, para todos os efeitos, ainda online, tá? E eu quero lembrar para você que vem trazer o seu alimento para o DASV, você que vem trazer a sua contribuição, você vem ofertar, dizimar. Nossa igreja ela está aberta de 8 às 18, amém? Com expectativa de te ver, nem que seja para tocar no seu cotovelo, amém? E eu quero lembrar acerca do Rema e do curso de oração, queridas, as matrículas estão abertas, e o povo está se matriculando, e o povo está animado. Nosso curso de oração vai acontecer no próximo semestre, e querido, e vai ser aqui, ó. Vai ser um sucesso. Então eu quero incentivar vocês a fazer a sua matrícula. Você pode entrar em contato através de, como eu falei, 77-3421-1594. E aí deixa eu falar, você que é de Belo Campo, você que é da cidade da circunvizinhança, venha. Aleluia. Então, tem o celular também, que é o WhatsApp, é 779-8853-5004. E eu queria chamar aqui nosso pastor maravilhoso, tá lindo demais, vai nos abençoar, amém? Glória a Deus. Gente, estou aqui para orar por vocês, mas quero agradecer novamente a audiência e a participação de vocês. Você que está aí na Rádio Brasil FM, nós já estamos chegando ao final da nossa programação, mas queremos deixar o nosso muito obrigado por você. E você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. O nosso endereço nas redes sociais é Verbo Conquista. Vai lá no nosso Instagram, né? No nosso canal do YouTube, nos segue, né? Nos marca lá e vai ser uma bênção. E você vai estar por dentro de todas as nossas programações. E você que está aí agora no YouTube, no Instagram, no Facebook, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua participação também. E eu, juntamente com o pastor Diogo, vamos liberar uma palavra abençoada sobre a sua vida. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Como nós temos dito desde o início da pandemia, o fim será melhor do que o começo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Quanto mais próximo do fim, mais abençoado você será. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Se prepare para novidades divinas do Senhor se manifestando na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nessa semana, em nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia, Deus é bom demais. E um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente,
Oi, crianças, tudo bem? Meu nome é Tia Juju e eu estou com muita saudade de vocês. Zé, você é muito chato, eu não quero mais ser seu amigo. É eu que não quero mais ser seu amigo, Pitou. Que isso, Pitoco? Que isso, Sapo Zé? Vocês não eram grandes amigos? Nós éramos, não somos mais. Quer saber? Vou contar a história de uma mulher que foi um grande exemplo como ser uma ótima amiga. Vocês sabem quem é? Eu não, tia. O nome dela era Ruth. Quando houve uma grande seca e fome em Judá, Noemi, seu marido e seus 2 filhos foram para um país chamado Moabe. Que legal. Sim, mas infelizmente o marido de Noemi morreu. E os seus 2 filhos casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Ela era órfã mesmo? Ela não era Orfa, era só o nome dela. 10 anos depois, os filhos de Noemi também morreram. E indo Noemi e suas noras para Judá, Noemi parou e disse: vão para a casa dos seus pais e para a sua cidade natal. Que Deus as abençoe. E depois disso, elas choraram muito e Orfa foi embora. Mas Ruth parou e disse para Noemi: deixe-me ir com você, porque onde você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, lá eu morrerei e serei enterrada. Sério? Que amizade bonita. Viu, crianças? Temos que ser amigas igual Ruth. Não podemos ficar brigando por tudo. E ainda mais, Deus honrou a atitude do coração de Ruth. Ela se casou com um bom homem chamado Boaz, filho de Raabe. E ela acabou participando da descendência de Jesus. Não é incrível? Que legal. É mesmo, que legal. Mas será que a gente está sendo bons amigos igual Ruth? Ai, tia, eu não fui muito bom amigo. Será que independente das circunstâncias, nós estamos sendo amigos que não abandonam? Ai, eu não tô sendo bom amigo. Me perdoa, Pitou. Ai, eu te perdoo, Zé. E você me perdoa. É claro, Pitou. Viu, crianças? Hoje deixarei esse versículo de memória para vocês. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos e na angústia se torna irmão. Beijo, crianças. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau!